Tendo falado sobre o conceito de ser no mundo, desenvolvido por Martin Heidegger, vamos passar agora ao conceito de corpo vivo. É, a reflexão sobre o corpo na história da filosofia, ela é largamente marginalizada, com raras exceções. A gente pode somente localizar no século XX um desenvolvimento filosófico muito rico em questão de reflexões sobre o corpo. E esse tipo de reflexão, essa reflexão a gente encontra na fenomenologia. Eu acho que a gente pode dizer que duas são as causas dessa negligência em relação ao tratamento do corpo de maneira filosófica. Primeiro, porque a filosofia sempre privilegiou uma atitude teórica, uma atitude guiada pela consciência, pela reflexividade, e o corpo, normalmente e tradicionalmente, ele é destituído dessas capacidades de reflexão que são atribuídas primariamente à consciência, como tendo um privilégio, ou se não como tendo uma exclusividade na aquisição de conhecimento. Assim, também, desde a modernidade, uma outra razão, a gente tem as reflexões de Descartes, as suas meditações. Lá, Descartes reconhece que o corpo, ele reconhece que, ao se reconhecer como única e exclusivamente como substância pensante, Descartes, ele, de certa forma, executa uma radical separação entre o sujeito pensante, o eu pensante, o penso logo existo, e o seu existir corpóreo. Bom, isso é assunto da filosofia moderna. Aqui eu só queria só indicar algumas razões históricas para o tratamento da corporeidade ser negligenciada no ramo da filosofia. É somente no século XX que a gente vê um tratamento demorado quanto à corporeidade. E esse tratamento ocorre na corrente da fenomenologia. Bom, dizer que o corpo é abordado pela fenomenologia é dizer que o corpo será encarado como fenômeno. Fenômeno, como vimos na parte inicial da aula, é o modo de aparecimento das coisas, o como do aparecer, a maneira com a qual os objetos não aparecem. No entanto, um primeiro questionamento que a gente pode se colocar aqui: será que o corpo nos aparece como os demais objetos? Será que a maneira com que nós percebemos nosso corpo é igual à maneira como nós percebemos os demais objetos físicos, determinado espaço-temporalmente, os objetos materiais? Bom, essa é uma questão que a gente vai procurar aqui desenvolver. Primeiro, a gente pode dizer que a corporeidade na fenomenologia ela é tratada de maneira mais detida pelo filósofo francês contemporâneo de Sartre, chamado Merleau-Ponty, Maurice Merleau-Ponty. Muito embora Merleau-Ponty seja um fenomenólogo e tenha se demorado na corporeidade, a gente também pode localizar em Sartre algumas reflexões em torno do corpo, também devendo um pouco a Russell. Já Heidegger, o filósofo que a gente falou do ser no mundo, ele permanece ele reconhece que o corpo ele encerra em si uma problemática. No entanto, ele não oferece reflexões, vamos dizer assim, consistentes e demoradas sobre, não oferece reflexões substanciais a respeito do tema da corporeidade. Bom, como eu falei, Merleau-Ponty ele se nutre de intuições fundamentais da obra de Russell chamada Ideias 2. A gente aqui vai explorar que ideias são essas e que intuições são essas que Russell tem que determina a maneira de tratamento da corporeidade na fenomenologia. Bom, dois aspectos são principais. Essas são duas ideias fundamentais, que são: o corpo é algo que aparece na experiência como uma coisa categoricamente distinta.
Ou seja, a gente tem que manter aqui que o corpo não aparece na nossa experiência como uma coisa dentre outras. Ele não é um objeto material, tais como os outros objetos são experienciados. Ele não é experienciado por nós como uma coisa dentre outros, como uma coisa material dentre outros. O segundo aspecto é que o corpo e a autoexperiência corpórea desempenham um papel essencial na constituição da maneira como os objetos aparecem. Ou seja, o corpo, a gente até agora tratou muito da consciência, mas também o corpo, isso já estava presente, a gente apenas não tematizou, a gente apenas não tratou. O corpo ele desempenha um papel de constituição essencial na maneira como os objetos nos aparecem, ou seja, na constituição do que a gente tem chamado de fenômeno. Bom, vamos agora nos demorar mais nesses dois aspectos. Vamos desenvolver mais esses dois pontos. Bom, a começar pelo segundo aspecto, a gente pode dizer que o corpo ele desempenha um papel crucial na maneira como os objetos nos aparecem. Por exemplo, é somente porque somos seres corpóreos, somos seres constitutivamente corporais, que nós podemos perceber objetos materiais. E não só isso, também o corpo ele determina a maneira com que nós percebemos esses objetos materiais. Como eu falei anteriormente, nós percebemos esses objetos sempre a partir de uma determinada perspectiva, sempre a partir de uma determinada angulação e de uma determinada distância. E nada disso seria, vamos dizer assim, pensável se nós, de antemão, já não fôssemos seres constitutivamente corporais. Bom, sendo que é necessário delimitar o que está sendo aqui chamado de corpo. E a gente aí vai para o primeiro aspecto, que é que o corpo é algo categoricamente distinto das outras coisas, ou seja, o corpo ele é experienciado de uma maneira diferente das outras coisas. Quando a gente fala do corpo, da nossa corporeidade, a gente experiencia o que aqui está sendo chamado de corpo de uma maneira distinta com que a gente experiencia as coisas que nós percebemos. Bom, pode ter ficado um pouco confuso, mas vamos dar um exemplo aqui. Assim, vamos imaginar um exemplo, vamos considerar a situação de um cirurgião. Um cirurgião, ele tem seu corpo a maneira de um corpo vivido existencialmente. Ou seja, a experiência que o médico, que o cirurgião, ele tem de seu próprio corpo é essencialmente distinta da experiência que ele tem do corpo do seu paciente. Porque enquanto o seu corpo, a gente está considerando ele enquanto corpo vivido, enquanto corpo experienciado existencialmente, o corpo do paciente será um corpo objetificado. E a experiência de um corpo objetificado, sendo o corpo do paciente, só é possível na medida em que eu, o médico no caso, constitutivamente um corpo existencialmente vivido, um corpo próprio, um corpo que ele vive ao modo da terceira pessoa, da primeira pessoa no caso. Com base nisso, a gente pode, com base nesses dois aspectos, ou seja, o corpo como sendo aquilo que faz com que eu perceba as coisas materiais e que eu as perceba de determinada maneira, ou seja, de maneira sempre a partir de uma determinada perspectiva, numa certa parcialidade. E desse outro aspecto que eu falei, que o meu corpo é experienciado de uma maneira distinta dos demais corpos, a gente pode estabelecer um terceiro aspecto aí, a saber que o corpo é o ponto zero de toda orientação. Na experiência fenomenológica, ou seja, na análise das nossas vivências, isso é algo que Russell e Merleau-Ponty também traz à tona, é que enquanto eu posso assumir uma determinada perspectiva em relação ao objeto, ou seja, mas na verdade já sempre estou a partir de uma determinada perspectiva em relação àquele objeto, em relação ao meu próprio corpo,
Eu não assumo uma determinada perspectiva, mas sim ele é o ponto de partida mediante ao qual eu assumo uma perspectiva, uma certa distância e uma certa angulação em relação aos demais objetos. Ou seja, para Russell e para Merleau-Ponty, o corpo é, vamos dizer assim, o ponto zero de toda a orientação. Os objetos sempre se apresentam, até mesmo nas descrições cotidianas, em que a gente fala de um acima, abaixo, à esquerda, à direita, em frente e atrás. Todas essas descrições e como os objetos nos aparecem, né? Como quando a gente fala que a faca está à nossa direita, o garfo está à nossa esquerda quando a gente vai comer. A gente sempre fala, o objeto sempre nos aparece mediante essa referência ao corpo. E o corpo sempre está aí, mesmo que implicitamente, mesmo que a gente não se dê conta disso, ele sempre está aí como o ponto zero de referência a partir do qual as outras coisas nos aparecem sempre como estando em relação espacialmente ao corpo dessa maneira, à esquerda, à direita, enfim. Uma quarta reflexão aqui, dessa vez trazida também por Merleau-Ponty, sobre a corporeidade, como nós vivenciamos, como nós existimos a nossa corporeidade, é que nós experienciamos nosso corpo como uma presença permanente. Por exemplo, enquanto os objetos, como a gente falou, o corpo objetificado, ou seja, as demais coisas que nós percebemos, elas estão, por exemplo, agora que eu estou percebendo, elas estão presentes e podem não mais ser presentes, ou seja, eu posso me retirar daquele local, eu posso fechar meus olhos, eu posso não tocar mais naquilo que eu estou percebendo por meio do tato, eu posso não ouvir mais aquela melodia. No entanto, o corpo é algo que eu não posso ser sem ele, ou seja, ele é uma presença permanente. Eu não sou sem o corpo. É uma coisa que me é essencialmente constitutiva. O corpo é experienciado, ou seja, a sua maneira de aparecimento é como uma presença permanente. Bom, com base no que foi dito, a gente pode dizer que a fenomenologia, a maneira com que a fenomenologia trata a corporeidade, não se baseia, não segue a mesma linha das reflexões modernas, de, a partir de uma separação radical do corpo e da mente, estabelecer maneiras com que o corpo interage com a mente e como a mente interage com o corpo. Se é por meio de uma relação causal, se é por meio disso ou daquilo, não. A fenomenologia busca compreender a maneira com que nós experienciamos nosso corpo e como o corpo nos aparece e como ele determina a maneira com que nós visualizamos os objetos do mundo, como nossa experiência de nós mesmos é determinada pela sua corporeidade e como a experiência dos outros e dos demais objetos é determinada por essa corporeidade. Assim, a fenomenologia trata do corpo em termos de um corpo conscientizado ou até mesmo de uma consciência corporificada. Ela não está interessada, portanto, mais uma vez, em uma divisão radical entre consciência e corpo, e sim pensa como um corpo conscientizado ou uma consciência corporificada. Bom, pessoal, então a gente chegou ao final desta conversa sobre fenomenologia. Vamos só recapitular aqui no final alguns aspectos chaves, né? Primeiro, a gente falou do fundador da fenomenologia, que foi Edmund Husserl, que ele era um matemático e depois se tornou um grande filósofo pela influência de Brentano. Depois a gente passou a uma caracterização que eu coloquei como preliminar da fenomenologia, a fenomenologia como uma ciência dos fenômenos. A partir disso eu dei um exemplo para ficar mais claro e depois passei a caracterização do que é propriamente o fenômeno. Logo em seguida, tendo caracterizado o fenômeno como um modo de aparecimento da coisa, eu passei a falar sobre um traço essencial da nossa consciência, que é a intencionalidade,
que o objeto, como eu falei, sempre aparece de uma maneira ou outra a consciência, ou seja, a nossa subjetividade. Em seguida, eu passei a explorar a relação que a consciência mantém com os objetos, ou seja, mantém com o mundo. Esse tipo de relação foi caracterizada como uma relação de constituição da consciência no modo de aparecimento dos objetos a ela. E ela sempre dirigida pelo aquele traço essencial que é a intencionalidade. Bom, em seguida a gente falou um pouco sobre o passo metodológico, né, da fenomenologia, que é a epoque fenomenológica, que a gente caracterizou ela em termos de uma suspensão da nossa atitude natural, caracterizada pela opinião, permeada pela opinião que é a crença injustificada, ou seja, a crença acrítica de que existe um mundo e que eu, enquanto um sujeito dotado de corpo, faço parte dele. E essa suspensão, como vimos, daria, vamos dizer assim, figuraria como um caminho para se chegar à subjetividade transcendental, que Russell diz que Russell a concebe em termos de estruturas que condicionam o modo de aparecimento daqueles objetos. Como a gente viu nesse meio aí, ao longo da exposição, a fenomenologia investiga a nossa experiência, a nossa subjetividade, a nossa experiência tanto cotidiana quanto científica, né, nossos atos de consciência, como eu falei, a percepção, o lembrar, o imaginar, o amar, enfim, em termos de três aspectos, três elementos essenciais, que são a própria consciência, os atos da consciência e os objetos intencionais, ou seja, os objetos a que os atos intencionais estão dirigidos. Bom, por último eu falei, em último lugar eu falei de dois conceitos que têm seu desenvolvimento em Russell, no entanto, são abordados, são colocados em toda a sua centralidade por outros fenomenólogos. Aqui eu falei do conceito de ser no mundo, elaborado por Martin Heidegger, em que ele concebe a existência como dirigida ao mundo de uma maneira primariamente prática e não reflexiva e não teórica, concebendo essa relação não com as coisas primariamente, mas sim com utensílios com os quais nós estamos ocupados com vista a fazer outras coisas, com vista a empregá-los para executar nossos empreendimentos de acordo com a possibilidade na qual nós nos identificamos. Em seguida, a gente passou finalmente ao conceito de corpo vivo, que tem seu desenvolvimento em Russell, mas também em Merleau-Ponty. Traços essenciais que a gente viu da investigação fenomenológica sobre a corporeidade é que a investigação fenomenológica investiga o corpo enquanto uma consciência corporificada ou um corpo conscientizado. Ou seja, ela não trabalha em termos de uma dualidade, ela encerra essa dualidade. E coloca aqui como dois traços essenciais que o corpo é um objeto experienciado de maneira fundamentalmente diferente dos demais objetos com que nós experienciamos. Por exemplo, a maneira como o corpo é experienciado é diferente da maneira como eu experiencio a percepção desse meu óculos aqui que está no meu rosto, enfim. A gente falou disso. E, em segundo lugar, que a consciência sim, corporificada, ou seja, constituída essencialmente por um corpo, sendo esse corpo, esse é o segundo aspecto, desempenha um papel essencial no modo de desempenha um papel de constituição essencial na maneira como que os objetos nos aparecem. A gente viu que somente porque temos um corpo, somente porque somos dotados de todos os sentidos, é que objetos materiais podem nos aparecer, e ele pode nos aparecer por meio de uma determinada perspectiva. Então, assim, a gente pode dizer, finalmente, que a fenomenologia é uma corrente
filosófica determinante no século XX, que analisa a nossa experiência humana em termos da relação entre consciência, essencialmente determinada pela intencionalidade, e o mundo a que a consciência está dirigida. E essa fenomenologia, ela assume, enfim, não é uma orientação unitária, uma orientação homogênea pela consciência teórica e reflexiva, tal como Russell a concebe, mas também tem seus desdobramentos em outros fenomenólogos que colocam como central outros elementos, outros aspectos da subjetividade humana, como a corporeidade, no caso de Merleau-Ponty, de Sartre também de certo aspecto de Russell, mas não com a centralidade igual a esses dois. E no caso de Heidegger, é que ele dá um privilégio à nossa experiência mais imediata, mais prática, mais, vamos dizer assim, primária com as coisas. Ele consegue enxergar esse aspecto, fazendo um paralelo aí e uma certa oposição ao próprio Russell. Essa eu acredito que vai ter mais aulas sobre fenomenologia, mais especificamente sobre Heidegger, e a gente pode explorar mais esses outros aspectos aí que não foram muito tratados ou foram tratados de maneira breve. Bom, é isso. Espero que vocês tenham de alguma forma gostado e gostaria somente de pedir desculpa porque eu não sei editar muito e também eu acho que assim como tanto eu como a maioria dos professores que estão postando essas aulas, é, é a primeira vez que tem esse tipo de contato, é a primeira vez que grava, pelo menos eu falo de mim, primeira vez que eu faço isso e que eu tentei, assim, apesar das dificuldades que a pandemia nos trouxe de diferentes formas para cada pessoa, enfim, me trouxe muito desânimo para fazer as coisas, para gravar essas aulas. Mas enfim, é isso e espero que vocês tenham gostado. Eu vou separar, acho que como é de praxe aqui, uma lista de exercícios para que a gente possa consolidar esse aprendizado. Ela vai ser disponibilizada através da plataforma que vocês usam e a gente vai comentar isso no grupo através da monitoria, essas questões. Então é isso. Obrigado, pessoal. Eu acredito que talvez alguém tenha assistido até o final. Valeu.